Numa tarde de uns 20 anos atrás, seu Julinho levantou de sobressalto da cama com a voz de um homem gritando seu nome. Cheguei lá, tinha 3 cidadãos lá, tudo de blusa verde, com as pastas verdes na mão, e o grupo dele era verde. Ele saiu na calçada e deu de cara com pessoas que ele não conhecia, vestidas de camisetas verdes. Aqui tinha 1.000 ou mais de 1.000 pessoas. Eles lançaram a proposta que iam privatizar o manguezal, que era um encanto para o turista. O rio e a praia, ele não queria ver ninguém pescando por lá. Essas pessoas trabalhavam em uma empresa que planejava a construção de um complexo turístico de luxo em Ilha Grande. E estavam lá para convidar seu Julinho para participar de uma reunião entre sócios, políticos e a comunidade civil. Seria a primeira assembleia pública de dezenas que viriam a acontecer. Eles privatizaram o manguezal. E a caatinga, que nós chamamos aqui o carrasco, eles não queriam ninguém que era para cavalgada para o turista. E se quisesse, ele precisasse de alguma fruta, de um caranguejo, peixe, eles pediam para a gente pescar. O plano era o seguinte: construir um resort numa área de 80 milhões de metros quadrados ao longo de 30 anos. Ali perto do Pontal, inclusive, que a gente conheceu no episódio passado. Um empreendimento que juntaria luxo à beira-mar e sustentabilidade. A empresa prometia transformar a Ilha Grande na capital mundial do meio ambiente. Eles queriam, eu como presidente da associação, eles me consideravam como uma pessoa máxima, acima de todos, podia dizer sim, todo mundo ia aceitar. Na época, lá em 2006, Julinho estava articulando a criação de uma associação de catadores de caranguejo. Uma cooperativa, em parceria com o Sebrae, que formalizaria o trabalho do catador. E ele era o presidente da associação. Ele também já tinha articulado a criação do Festival do Caranguejo. E antes disso, havia liderado o grupo que lutou pela emancipação da cidade. Então, Antônio Júlio já era seu Julinho, o homem que a cidade toda confiava, reverenciava e seguia de olhos fechados. Aí ele falou aí para o povo que eu ia assinar o projeto. E a empresa sabia dessa reputação e fez uma matemática básica. Se a gente ganhar o seu Julinho, a gente ganha a comunidade. E assim a aprovação do projeto já estaria com meio caminho andado. Batata. Só que o Júlio disse não. Não aprovo. Aí eu disse aí para a quantidade de pessoas que eu era contra o projeto, não assinava de maneira alguma. Aí ficou nisso, mas eles não se conteram, me chamaram lá em casa, não faltou mais gente. Eu sou Beatriz Trevisan e esse é Cidade de Lama, um podcast da Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes em parceria com o Pulitzer Center. Uma série sobre as relações íntimas e profundas de uma família com a cidade e a natureza à sua volta. E que mostra que, se existir um futuro, ele deverá passar pelo Piauí. Episódio 3. As pessoas. Julinho disse não aprova esse projeto. Mas a empresa de turismo de luxo não desistiu. Eles continuaram atrás de Júlio. Mais gente voltou à sua casa outra vez. E mais vezes. Tinha 2 senhoras que estavam lá em casa quase toda semana, me incentivando e pedindo para me cobrar o que eu quisesse. E eu dizendo que não ia dar certo, porque aqui era o nosso meio de vida, nossa sobrevivência era aqui. Aí nós não podíamos fazer uma coisa dessa, principalmente eu, quem era eu para isso? Julinho começou a ser parado e puxado para uma reunião por todo o canto da cidade, em qualquer lugar em que ele estivesse. Eles não se conteram. Às vezes eu estava no campo assistindo o jogo e chegava um grupo deles lá, levava para o Tatu, Cal, Baixão, aqui no Centro Pastoral tínhamos reunião para Parnaíba, em diversos pontos da Parnaíba. Até que, depois de muitos nãos, a empresa desistiu? Não, mudou de estratégia. E por fim, ele mandou uma senhora me chamar lá em casa, o secretário-geral. Eles voltaram uma última vez à casa de Júlio. 3 pessoas pediram que Júlio fosse com elas até o escritório da empresa no centro da cidade. E Júlio foi. Ele atendeu o pedido, como faz com qualquer pessoa que bata na sua porta. E quando ele chegou no escritório, o presidente da empresa pediu que Júlio fosse com ele até uma sala reservada. Então, ele estendeu para o Júlio um cheque em branco e uma caneta. Ele me deu a caneta na minha mão, botou o livro para eu assinar a minha proposta do tamanho que eu quisesse, mas que eu assinasse o documento.
Júlio me diz que a empresa ofereceu dinheiro para ele. Um cheque em branco para que ele vendesse o seu território. Para que ele se comprometesse a convencer a comunidade a aprovar o resort. Qualquer valor por um sim. Vamos dizer assim, vender o povo todo para eles. E o povo não ia me respeitar, nunca ia me dispensar de forma alguma. Aí eu disse que não. Os empresários prometiam geração de emprego e de renda. Só que o Júlio e boa parte da comunidade desconfiavam que, na prática, isso só daria aos donos o controle para limitar o acesso de pescadores, marisqueiras e caranguejeiros aos seus locais de trabalho. Então, o seu Julinho encarou o homem na sua frente e, de novo, disse não. Disse, nós não vamos fazer uma parede hoje para amanhã estar no chão, porque com o povo ninguém pode. Pois você vai pensar um pouco e volte aqui. Eu não voltei mais. Continue o pobre, mas graças a Deus, ninguém tem queixa de mim. Ele entregou a caneta e o cheque ainda em branco. E voltou caminhando para casa. Sem dinheiro, mas feliz e em paz consigo mesmo. Eu me encontrei com o seu Julinho todos os dias que passei em Ilha Grande. Isso aqui tudo era mato. Bem aqui era uma lagoa, onde eles estão jogando. Ali era isso aqui. Ô, meu filho, aqui era um morro tão alto, Bia. De areia? De areia, tão alto. Quem disse era assim, quase a pique para ir para a lagoa ali para tomar banho. A gente andava a cidade de cabo a rabo. A gente caminhou por ruas que antes eram morros de areias e cajueiros e por campos de futebol e bairros que um dia já foram terras alagadas. Eu queria conhecer e entender a cidade, o delta e o mangue pelas histórias e pelos mapas de Julinho. Eu queria entender como que a natureza tinha transformado ele e como ele tinha transformado a cidade. Quando foi em 57, eu tinha 10 anos, que eu sou de 47. Aí hoje o inverno é um bom e alagou a nossa casa. Eu também queria entender como que Julinho tinha se tornado a cara e a voz de uma comunidade. Como que ele passou a carregar tanto poder nos ombros a ponto de poder decidir o futuro da ilha? A minha vida de dinheiro não, mas de alegria e sucesso tem sido. Então você vê a gente anda aí, sempre tem aquelas pessoas que admiram a gente, com certeza pelo que você é, pelo que você faz, alguém te reconhece, aí surge aquela amizade, aquele amor por todo mundo com a gente. Então eu peço para ele começar 78 anos antes. O senhor está cansado de falar ou eu poderia te pedir para contar um pouquinho a sua história? Assim, do começo. Não, a gente pode conversar. A gente está de novo sentado em cadeiras de plástico na calçada da Casa Amarela. Seu Júlio, o seu pai era pescador ou caranguejeiro? Ou as duas coisas? É aquela história que você viu lá. Uhum. O pescador e o caranguejeiro é a mesma coisa, né? Só como não tem uma instituição que assegure o catador, o próprio IBAMA disse, seu Júlio, tem que ser classificado pela pesca, pela colônia. É a história, mas meu pai era mais catador do que pescador. Tem gente que deixa casas e dinheiro de herança, ou até dívidas. Mas em Ilha Grande, as famílias deixam os saberes do mangue. Os pais ensinam os filhos, que ensinam os filhos, que ensinam os filhos. Quando eu completei 5 anos, que a minha mãe disse que eu já era homem, aí eu saí na carreira. Eu morava... Dá para você ver uma torre que tem aqui assim? Uma torre... Ah, sim. Essa torre... É, aquela torre da Claro ali. É lá naquela casinha verdinha que eu lhe mostrei dali. O Júlio aponta para um pontinho verde no fundo do horizonte. É o que restou da casa onde ele nasceu e viveu boa parte da infância. E a minha tia morava igual com esses coqueiros lá do outro lado. Era só uma mata de cajueiro. Aí meu filho hoje já é homem, já está completando 5 anos, está homem. Aí foi aquela história que ele falou, eu saí correndo de lá até na casa da tia Regina. E o seu Julinho olha para a pontinha da Casa Verde que aparece entre carnaúbas e lembra do dia que, ainda um menino de 5 anos de idade, se tornou homem. E tia Regina, eu já sou homem. Como assim, rapaz, tão rápido? A mamãe disse que eu estou completando 5 anos, hoje já estou homem. Eu disse, então tá homem mesmo, tá certo. E foi fazer as coisas que disseram para ele que um menino homem deveria fazer. Aí eu já queria fazer coisas que homens fazem. Trabalhar de qualquer forma, correr para aqui, correr para ali. Julinho teve que começar a trabalhar para ajudar com a renda da família. Eu comecei a vender
cocada ali naquele campo que eu lhe falei, mostrei. E a mulher fazia cuscuz, tapioca, quando eu vendia nas casas de manhã. E eu ganhava a minha mixaria. Eu vendia peixe de manhã, vendia peixe à tarde. Ele ia para a escola de manhã e corria o povoado de tarde vendendo de tudo um pouco. Cocada, cuscuz, tapioca, peixe. E entregava para a mãe o pouco de dinheiro que conseguia com as vendas. Aos 10 anos, ele foi trabalhar em fazendas de arroz, mandioca e feijão. Inclusive, muitos manguezais foram desmatados para que essas plantações fossem criadas. Eu trabalhava na diária, nas roças, para um, para outro, para outro, para outro. E assim o tempo foi passando. Não demorou muito para que Julinho parasse de estudar. Era moleque, eu tinha uns 10, 12 anos quando eu deixei de estudar. Primeiro porque não dava mais para conciliar a rotina de trabalho com os turnos da escola. E parar de trabalhar estava fora do cardápio. Porque o dinheiro que a criança fazia era necessário para as contas de casa. Mas seu Julinho daria um jeito de continuar estudando e trabalhando, nem que tivesse que inventar um dia com mais horas. Ele amava estudar e não queria largar os estudos. Mas um comboio entrou na estrada dele e não saiu mais. A professora falou que quem não tivesse fardado não entrava no colégio. Eu cheguei e disse para a mamãe que não dava mais certo e não foi mais para o colégio, de lá para cá. Não estudei mais. Julinho não tinha dinheiro para comprar um uniforme. E o uniforme tinha se tornado obrigatório. E esse ingresso para a sala de aula era caro demais. Julinho ficou arrasado, mas não teve tempo para chorar. No dia seguinte, a vida da criança precisava continuar com o trabalho e sem a sala de aula. Uma história, aliás, muito conhecida por grande parte dos colegas de Julinho, que também não terminaram os estudos. E esta situação não era só minha. Era de muitos aqui, muitos catadores de caranguejo. Né? Nesses anos, Julinho ainda não era caranguejeiro. Ele só vendia os caranguejos que o pai dele pegava. Vendia na beira do rio, em Ilha Grande e em Parnaíba. De vez em quando, ele acompanhava o pai no mangue. E uma vez decidiu se arriscar no ofício. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu fui para os caranguejos do meu papai. Lá, nós vamos passar lá nesse lugar. Chega lá, eu lhe mostro onde foi. Assim, quando eu cheguei, eu peguei 11 cordas de caranguejo. Na brincadeira, que a gente andava brincando, eu peguei 11 cordas, desta vez. Julinho pegou 11 cordas de caranguejo logo na primeira vez. 44 caranguejos. Era a chegada da herança da família. Seu destino no mangue começava a ser cumprido. Ele ainda continuou revezando entre o mangue e as plantações. Mas, aos 16 anos, ele já era um caranguejeiro profissional. Mas eu queria estudar, eu era fanático pelo colégio, eu gostava de estudar. Mas, infelizmente, acho que eu tinha uns 11 anos, não tinha 13 nem 14 não. Porque quando eu comecei a tirar o caranguejo, eu já tinha 16 anos. Aí eu caí na baia mesmo. Julinho saiu cedo demais da escola, mas a escola não saiu dele. Ele continuou um menino curioso e interessado em aprender sobre as pessoas e sobre o mundo. Ele se tornou, como ele mesmo diz, doente pela leitura, um colecionador de livros. Em uma das tardes que passamos juntos, eu peço para ele me mostrar sua coleção. Ele vai até o quarto e volta para a varandinha com uma pilha de livros. É o seu tesouro secreto. Tem livro de todo tipo, pastoral, tem até romance também, isso aí é a Bíblia Sagrada. É uma torre de uns 30 livros, com um pouquinho de cada coisa. Tem a Bíblia, tem romance, tem até o livro Guia de True Crime, do podcast Modus Operandi, da Mabê Bonafé e da Carol Moreira, que Julinho ganhou de um sobrinho. Mas a pilha é formada mesmo por livros didáticos. Livros de filosofia, história, literatura, história da arte e matemática. Você viu falar da história de Michelangelo? Do quintal de casa, ele aprendia sobre a história de Michelangelo e da Capela Sistina, no Vaticano. Agora, este livro aqui me deixou de cabeça quebrada. Seu Julinho me mostra cada um dos seus livros, sem pressa e com cuidado. Este aqui foi o que eu comprei. Esse livro é tão bom, menina, tão bom de uma forma. Tem todas as matérias aqui, tem muita coisa aqui. Como o nome é? Projeto Didático de Pesquisa. Fundamental, médio, profissional, concurso, vestibulares. Ah, que legal. Que eu comprei aqui na porta, o camarada estava vendendo, eu me interessei. Eu aprendi muita coisa daqui. Alguns ele comprou, outros ele ganhou. E outros ele encontrou na rua e trouxe para casa.
Julinho adota livros de rua como quem adota gatos. Este aqui é o chamado Tesouro do Estudante. É mais novo do que esse aqui, mas só de andar para cima e para baixo já foi rasgada a capa. Para as próximas gerações, ele vai deixar de herança o mangue, ou ao menos o que sobrar do mangue, e a sua pilha de histórias. Meu Deus do céu, eu trabalhei com 70 anos no mangue e foi achando bom ainda. Seu Julinho não demorou a casar e ter filhos. Bem jovem, se casou com a primeira namorada, Maria José da Costa Araújo, a Dona Mazé. Uma mulher corpuda e silenciosa, sempre vestida de saia, regata e um coque apertado no topo da cabeça. Dona Mazé também dedicou boa parte dos 72 anos à pesca, à cata de marisco e ao trabalho rural em fazendas de arroz. E até hoje, Julinho se lembra da primeira vez que conversaram. Era dia 28 de setembro de 1966. E aí quando eu saí assim, eu vi aquela mulher de short azul, nunca me esqueci da cor do short dela, uma blusa rosa. Aí me chamou para conversar com ela e de lá para cá nós ainda estamos juntos até hoje. Enfrentando. Não, Maria José, escuta o que eu tô falando de você. De lá para cá, já são 60 anos juntos. Você sempre fala dela, né? Sempre falo dela. Sempre onde eu ando eu falo da minha mulher. E o casal é um grude. Julinho fala de Dona Mazé com carinho e respeito. E Dona Mazé procura por seu Julinho sempre que ele não tá. Eles estão sempre juntos no almoço, no café e no jantar. E na varandinha que dá pra Rua de Pedras, vendo o dia passar, as crianças crescerem, a cidade mudar ou permanecer igual. Dia após dia. Sempre lado a lado. Ela numa cadeira de plástico, ele em outra. Muito amigo, nunca discutimos, nunca se separamos nem uma meia hora para ela dormir num canto da cama e eu no outro. É tudo perto. A nossa família de casa também unida, graças a Deus, finalmente, para te falar a verdade. Esta comunidade aqui é tão amiga. Hoje, na casa de Júlio e Mazé, moram também 2 netos, o Diego e o Diogo, que todo mundo chama de Sansão, a Ana Alice, a esposa do Sansão, e os 2 filhos do casal. Mas é como se o bairro São Vicente de Paula fosse uma casa só, onde quase todo mundo é da mesma família. Aqui no canto a família o povo é quase toda a minha família, quase todo. Na casa direita da Casa Amarela mora o Gutierrez, filho do Julinho. Na casa esquerda mora a Lene, outra filha do casal. O Pandinho e a Dona Francisca também moram na mesma rua. E a Dona Francisca é irmã da Dona Mazé. Olha, minha família é grande. Eu tive dizendo outro dia comigo várias vezes, se eu tivesse condição, eu ia fazer um evento aqui para chamar os meus sobrinhos. Para ver quantos eu tenho. Eu tenho tantos sobrinhos, pessoas que não são meus sobrinhos, mas me chamam de tio. Tem pessoa mais velha do que eu que me chamam tio. Tem outras pessoas que não são mais velhas, mas chamam de tio. Mas de sobrinho mesmo, de parentesco, é grande. A nossa família. A família aqui é quase uma toda. Uhum. Esse rapaz bem aqui não é da minha família, mas é irmão da minha mulher. Aquele outro tá ali, a dona da casa é minha prima e irmã. A outra ali, a mãe dele era irmã da minha mãe. A outra bem aqui é irmã da menina que a mais chiquinha ali da casa que eu falei. Uhum. Mas que é a irmã dela. Aí se junta essas famílias todas, dá para fazer um filme. É na frente dessa casa que as filhas e os filhos de Julinho e Mazé se reúnem com suas filhas e seus filhos. É para onde as netas, os netos, os bisnetos e os agregados vão no fim de tarde. É onde os colegas se encontram para falar sobre os bingos, os cafés e as feijoadas. E onde candidatos à prefeitura passam vez ou outra com sorrisos largos estampados no rosto. Aí se você chegar aqui de manhã ou à tardinha, a boquinha da noite, essa calçada aí é pequena. Se você passar por ali na hora certa do dia, vai encontrar a frente da Casa Amarela tomada de gente. Gente que se reúne ali até depois do cair da noite. Muitas vezes em silêncio. Muitas vezes contando histórias madrugada dentro. Bem aí no lugar daquela praça, era um vassoural absoluto. Aí uma vez surgiu aqui um comentário que diz que tinha um tal chupa-sangue. Este chupa-sangue diz que ele vinha de cima, baixava no pescoço da pessoa, agarrava com os pés como se fosse aquela bicha, como uma águia, né? E voava. Aí uma noite, estava todo mundo ali conversando, um limpo lá e o vassoural por aqui, e o finado Beija pegou a tarrafa, morava aí,
saia baixadinho e tarrachou. Quando for já, rapaz, foi grito até demais, quero chupação. O entrelaço do homem com o mangue decaiu sobre o Julinho e ele passou para frente a tradição. Aprendeu com o seu Júlio? Com o papai. Aqui é pouca gente. Dessa casa aqui mesmo, que não tem um empregado, é só o meu sobrinho, que é o Diego. Que trabalha para a prefeitura. Pouca gente trabalha aqui, empregado assim, fechado. A sina dos homens de lama seguiu seu curso natural até a geração seguinte. Diogo, um dos netos de Júlio, também aprendeu a catar caranguejo com o avô. Sansão tem 35 anos e trabalha no manguezal desde os 15. É a história que se repete em Ilha Grande. Esse irmão aqui, ó, daqui, dessa região todinha, no torto não, no torto também umas partes. E o carro dentro do mangue desse aqui, é mesmo que tá dentro de casa. Conheço tudinho de ponta a ponta. Tá falando Você sério? nem acredita, é sério mesmo. Sansão diz que estar no manguezal é como estar em casa. Eu amo minha profissão. A profissão aqui é uma das, pra mim, é a melhor do mundo, é a minha. Que tem aqui. O meu ramo que eu sei fazer, que eu aprendi, é a melhor que tá tendo no momento. E que não se imagina fazendo outra coisa pelos próximos anos. Mas quando eu pergunto se ele quer que seu filho siga seus passos, ele responde que Você Não, gostaria que ele eu não fizesse quero outra não. coisa? Minha profissão não. Aí tem bota isso pra. A outra tá estudando bem já, inteligente aquela menina. ele diz que não. Sansão quer que o ciclo da família seja rompido com ele. Ele quer que seus filhos terminem os estudos, coisa que ele não pode fazer. Ele quer que seus filhos possam escolher um futuro. E é importante trazer um contexto. Quando Sansão diz que ama trabalhar no mangue, ele fala sobre um amor que nasceu de um casamento arranjado. Ele teve que aprender a gostar do que faz, porque não tinha para onde fugir. E trabalhar no mangue é a melhor opção entre as opções de trabalho na cidade. É o caminho possível. O Bandeirinha, catador de caranguejo que mora um pouco mais à frente na mesma rua, também diz que gosta muito do que faz. Eu gosto do meu serviço, do mangal, eu gosto muito dele. Antônio Messias, o Bandeirinha, aprendeu a cantar caranguejo com seu Júlio e também diz que esse é o melhor trabalho que tem na região. O dia a dia do catador, para quem vai começar, é um dos pior serviços do mundo. Mas quem está acostumado é um dos melhores, porque é na sombra. É pesado, mas é melhor e a gente ganha suficiente para manter a família da gente. Ele tem 55 anos e trabalha no mangue há 30. E eu acho curioso como ele diz que catar caranguejo pode ser ao mesmo tempo o pior e o melhor trabalho do mundo. E eu peço para ele me explicar isso. Porque não conhece nada, não conhece o mangal direito, não sabe onde vai, só vai através dos outros que levam. E às vezes as negadas não querem levar a gente, porque eles têm os cantos deles que eles gostam, né? E aí fica difícil da gente andar. Porque a gente não conhece nada, quem vai começar, né? O Bandeirinha diz que o manguezal pode ser assustador. E eu concordo. O que passa uma primeira impressão bem horrível sobre o trabalho. Mas depois de aprender os segredos do mangue, o medo passa. E aí, a profecia da cidade de Lama se cumpre. A pescaria nossa aqui, nós todos somos pescadores. Mas o nosso bairro aqui, nós só vemos mais da cata do caranguejo. Mas nós somos pescadores, mas todos eles nós temos caçoeira, tem todo tipo de material. Mas a pesca não dá para sobreviver. O Bandeirinha diz que não dá para sobreviver da pesca porque precisa pescar muito peixe para ganhar dinheiro. E tem muito mais gente querendo comprar caranguejo do que peixe. O caranguejo, de um jeito ou de outro, dá para vender. Paga melhor ainda, que o salário é melhor. É através de ser muito pesado, mas é um serviço que você dá para se manter bem mesmo na família. Dá para você pagar suas contas em dias, dá para sobreviver melhor. E não tem outro serviço mais não, filho. O Bandeirinha diz que a outra opção seria o trabalho rural, que não é bem uma opção, porque para ele é o pior de todos, onde o trabalho é mais puxado e mais mal remunerado. Não tem outro serviço melhor para te ganhar dinheiro, não, do que esse serviço do mangal, não. Assim, para nós aqui somos acostumados com pouco, né? Por causa que na roça é mais pouco ainda. Pescaria ninguém nem se fala. Então, se não for o caranguejo, você não tem uma base de sobrevivência beleza aqui na ilha. E ele diz algo que para mim resume tudo. Não tem outro serviço para nós, que somos acostumados com pouco, né? Falta só 4 anos para me aposentar. Aí eu não vou mais não. Não vou mais pro mangal mais não.
Se eu tiver dinheiro, pegar um peixinho para comer e pronto. Tá entendendo? As condições de trabalho do catador de caranguejo estão longe de serem as ideais. O Sansão me diz que já houve tempo em que eles vendiam no Porto dos Tatus e que era uma competição ferrenha e desleal. Tinha tempo que nós chegava ali, nós ficava se humilhando. Lá era muito caranguejo, ficava ali, ficava 8, 7 canoas aqui no porto. Com os caranguejos tudo dentro. Era muita gente vendendo. E se dava melhor quem chegasse no porto mais cedo. Chegasse, rapaz, cara, chamava ele quando ele chegasse aqui, que ele seu caranguejo aqui. Pai, eu pago por dia R$1, pode botar ali, amutuar. Tá entendendo? Ele fazia desse jeito aqui, que eu tô lhe contando. Ele dizia, pai, pode amutuar ali, eu compro tudo de R$1, pode botar tudo ali. Desse jeito eles faziam. Aí quando você não ia trazer o caranguejo pra casa, que você ia vender pra quem? Aí tinha que vender. O Sansão diz que já chegou a vender uma corda de caranguejo por menos de R$1. E vendeu até fiado. Ao menos isso mudou. Hoje é comum que eles façam negócios com um único comprador, que estabelece um preço fixo entre R$7 a R$12 por corda. Não que tenha baixado nos compradores uma consciência de valorização do trabalho. O caranguejo de um tempo pra cá tá pouquinho. Acontece que a oferta diminuiu. Sansão diz que tá mais difícil pegar caranguejo, porque tem cada vez mais gente trabalhando no mangue. É porque é todo dia tirando. É muito catador, entendeu? A gente vai pro mangue hoje, chega lá, a gente pega ali umas cordas, tá pisado, a gente já vem dali, por exemplo, nós fomos lá hoje, tá ruim de pegar, peguei 10 cordas, 15 cordas. Aí eu vou pra outro. Aí já tem um que não sabe que eu trabalhei, ele já vem pra trabalhar de novo, entendeu? Aí os que eu não vi, ele já vai pegando. Aí depois vem outro, aí fica naquela. Continua sendo uma lógica comercial. E do mesmo jeito que tem semana boa, tem semana que não se tira nem R$300. Por outro lado, eu vi restaurantes na beira da praia vendendo uma porção com 4 caranguejos por R$100. Mas Sansão diz que isso não tira seu sono. Pegando e vai. Não acaba, né? Mas ele diminui a qualidade, que é o tamanho do caranguejo. Mas não acaba não. E o Bandeirinha diz outra boa parte de trabalhar no mangue. Ele diz que, depois do susto, também fica a beleza. É muito bonito. O nosso ambiente que nós trabalhamos é muito bonito. A coisa mais linda do mundo é o nosso ambiente que nós trabalhamos. Trabalhar numa floresta de lama é bom e é ruim. O Bandeirinha tem 2 filhas, já adultas. Mas, se fosse pai de menino, também não gostaria que ele herdasse sua profissão. Há 30 ou 40 anos, essa opção nem existia. Agora, novos rios começam a correr em Ilha Grande. E pode ser que milhões de caranguejos se escondam na lama até o fim dos tempos. Mas nem a maior das profecias dura para sempre. Cidade de Lama é um podcast da Pachorra Felite Áudios, Livros e Filmes. Essa série foi produzida em parceria com o Pulitzer Center. Eu sou Beatriz Trevisan, criadora e apresentadora. Também assino o roteiro e a reportagem. O Luan Alencar faz a edição de som, a arte de capa é da Catarina Pinato, a gerência dos canais do podcast é da Domênica Mendes. Obrigada por ter ficado até aqui e até semana que vem.